Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Essa semana eu tive o prazer de estar conversando com a Ângela, aqui minha vizinha. Ela já veio do hospital, está melhorando, é demorada a recuperação, mas ela está bem melhor. Então é uma boa notícia, né? Que Deus possa abençoar a Ângela e o William também, que também passou por isso, por essas enfermidades, né? Então a gente está muito contente porque ela está melhorando e melhorando bem. Então que Deus possa continuar abençoando a vida dela. Esses dias eu estava pensando em fazer algumas reformas de uma casinha que eu tenho, porque está precisando. E aí eu estava pensando sobre reforma. É isso que eu gostaria de meditar um pouquinho com a minha turminha hoje. Veja bem, reforma é uma coisa tão necessária na vida da gente que a gente não pode ficar sem determinadas reformas. É necessário que a gente faça reforma. Então, eu estava vendo que quando você luta para construir uma casa, você constrói a casa com muita dificuldade e tal, mas isso não significa que você não precisa mais mexer. Periodicamente você precisa pintar a casa, você precisa reformar alguns lugares. Enfim, essa é uma vida da gente que é constante. Então, na nossa vida, você vai ver que a gente vive reformando muitas coisas. Você reforma a casa, você reforma o carro, você reforma a saúde, você reforma tantas coisas que aparecem. Por quê? Para não deixar o desvelo, falta de zelo, né? A gente precisa ser zeloso pelo aquilo que a gente tem. E essas coisas também é com referência a Deus. O zelo pela reforma, pela reconstrução, pela consertar o que está errado. Então, essa é a maneira da gente reformar, muitas vezes, a nossa vida material. Mas a nossa vida espiritual também tem que ser reformada. Muitas vezes a gente só vive, e como está tudo bem, a gente se esquece da vida espiritual. Mas a vida espiritual, ela é fundamental na nossa vida. Ela é fundamental, porque da nossa vida espiritual é que provém a felicidade, a paz, a alegria. Então, veja bem, se ela não for sempre reformada, sempre ajeitando, sempre tirando aquilo que não presta da nossa vida, acontece coisas muito ruins, vem atrapalhar a nossa vivência em família, em amigos, enfim, atrapalha o nosso viver se a gente não cuidar da vida espiritual. Eu estava olhando aqui sobre reforma e eu estava vendo o rei Asa. O rei Asa, ele quando se tornou rei, o principal objetivo dele foi olhar aquilo que Deus queria do povo de Israel. E Deus queria que ele fizesse várias reformas, porque o povo pegou viver e esqueceu-se de Deus. O povo de Israel, que era um povo que deveria zelar pelo nome de Deus, ele tinha se afastado de Deus. E estava acontecendo muitas coisas terríveis com o povo judeu. Então, o que aconteceu? O povo judeu elegeu Asa, e Asa pegou e foi ver nas escrituras como que ele deveria agir como rei. Ele descobriu nas escrituras como deveria agir como rei e começou a agir segundo os padrões de Deus. Israel estava sendo assim perseguido, destruído, estava sendo arrebentado, um país arrebentado. Com a interferência de Asa, mostrando as coisas de Deus para que as pessoas obedecessem a Deus, a nação mudou as características da nação. A nação foi uma nação vitoriosa, uma nação abençoada em todo o reinado de Asa, porque depois veio outro rei que também não se incomodava com Deus e destruiu outra vez Israel. Mas o fato é que essas coisas aconteceram para mostrar para a gente que a gente tem que tomar certos cuidados na nossa vida espiritual.
porque a vida material, muitas vezes, a gente consegue equilibrar. Mas a vida espiritual, se a gente não tiver equilíbrio na nossa vida espiritual, vai faltar aquilo que é mais importante na nossa vida, a paz dentro do lar. Então, quando você tem a paz dentro do lar, é porque você está servindo a Deus, porque você tem temor a Deus, porque você observa que as coisas, você não deve ser um ladrão, não deve ser desonesto, não deve, muitas coisas que Deus nos ensina. Então, olhando para as coisas que Deus nos ensina, você melhora a sua condição dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. O que está acontecendo muitas vezes é que as pessoas não têm esse zelo de olhar para as coisas de Deus e não observam que isso traz consequências graves para a vida de qualquer pessoa. Então, veja bem, um lar equilibrado, um lar abençoado, um lar que deve ser prezado pela sua consciência de Deus, consciência com Deus. É necessário que a gente tenha uma vida olhando sempre aquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós é que você tenha zelo, tanto pelas suas coisas materiais, não sendo egoísta, como pelas coisas espirituais, para que as coisas espirituais possam conduzir a nossa vida de uma maneira equilibrada e abençoada. Quando você tem esse parâmetro na sua vida, de observar o que Deus quer de você, você tem esse parâmetro, você tem segurança em criar filhos, em ter um ambiente entre marido e mulher sadio, abençoado, equilibrado. Então, veja bem, a parte espiritual, ela traz uma felicidade enorme, mas é uma reforma que a gente precisa sempre estar fazendo. É como um jardim. O jardim você não precisa cuidar dele. Quando tem uma planta que já não serve mais, você tem que tirar e renovar. E assim você tem que sempre renovando o jardim, abençoando e aguando, controlando o jardim para que ele fique sempre bonito, sempre atrativo, sempre produza nos nossos olhos a alegria. Então esse é o lar. Esse é o lar. A gente deve agir assim para que o nosso lar seja feliz. E que sem a presença de Deus, não tem condições de um lar ser totalmente feliz. Às vezes a gente vive e se conforma com aquilo que tem. Porque às vezes tem dinheiro, tem determinadas coisas. Então a pessoa se conforma e não faz a reforma espiritual. Essa reforma espiritual traz um ambiente muito mais sadio, muito mais puro, muito mais digno. Então, sempre que eu venho falar alguma coisa, o meu objetivo é que Deus reine na vida de cada um. Porque quando Deus reina na vida da pessoa, essa pessoa automaticamente vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Se você se esquecer de Deus, é como o povo de Israel se esquecia de Deus e os outros povos tornavam Israel escravo. E muitas vezes a gente chama escravo. Tem muita gente que é escrava da bebida, do vício, de tantas coisas, a pessoa se torna escravo. Por quê? Porque Deus não reina. E quando Deus não reina, você se torna escravo de alguma coisa. Então, a revisão da nossa vida, a revisão da nossa parte espiritual, ela é fundamental, porque ela vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer conscientização do que presta e do que não presta. É o que muitas vezes as pessoas não sabem fazer a diferença e trazer para a sua casa um ambiente frustrante. Um ambiente frustrante. Por quê? Porque muitas vezes o marido o casal pega a ter atrito. A falta de Deus traz o atrito. É como um carro não pôr óleo num carro. Esse atrito vai se aumentando, 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 e acaba, às vezes, desfazendo um lar, prejudicando mulher, marido, filhos, prejudica netos, prejudica toda a família, por falta de um controle
de uma reforma que a gente precisa fazer. E essa reforma a gente precisa fazer sempre. É como o jardim, como eu disse. Precisa sempre estar em cima, dentro dos padrões de Deus, observando o que Deus quer de nós, para que a gente desenvolva a felicidade dentro do lar, que é dentro do lar que começa tudo. Quando você tem a paz dentro do lar, você tem condições também de abençoar vidas. Porque a gente também a gente não deve ser egoísta, viver só para a gente. Há muita gente que a gente pode abençoar. E esse deve ser o nosso objetivo, abençoar o nosso próximo. Então, veja bem, qual é a maior reforma que eu tenho que fazer? Eu preciso começar uma reforma. Ela custa, ela tem um preço, tem dificuldade, mas é necessário fazer para que o mal não vença o bem. Se eu não reformar uma casa, por exemplo, e deixar do jeito que a gente entrou, vai chegar o tempo que você não consegue ficar dentro da casa porque chove dentro. Porque você não cuidou, porque você não arrumou, porque você não se incomodou. Então ela custa. Então a reforma custa. Na vida espiritual também tem um preço. Tem uma entrega. Você tem que entregar a nossa vida para Cristo, para Deus, nosso Senhor, cuidar de nós de uma maneira efetiva. E Ele cuida, Ele é o melhor que cuida, Ele cuida melhor que nós. É por isso que eu confio nele. Eu não confio na minha capacidade, eu confio na capacidade de Deus que é perfeito. Porque eu sou cheio de defeito, mas Deus é perfeito. Então eu devo conduzir a minha vida baseado sempre naquilo que Deus quer. Então, assim como Asa melhorou o país, a gente pode melhorar a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, enfim, o ambiente familiar. A gente pode melhorar cada vez mais e sofrer muito menos. Porque quando a gente vive em união, a gente vive em paz. Aí a união é a coisa mais importante que a gente tem na Terra. A gente não pode viver desunido. Então eu vejo muitos casais desunidos, muitas pessoas não dando importância para a esposa, não dando importância para os filhos. Essas coisas só trazem desgraça, desacerto. De repente a pessoa, uma pessoa do cônjuge pode procurar para fora aquilo que não tem dentro de casa. Então veja bem como que é importante a nossa reforma espiritual, que é isso que Deus espera de nós. Que Deus abençoe e que você possa imaginar, eu preciso de cada dia fazer uma reforma espiritual dentro do meu coração para manter ele em posição que Deus possa estar nele. Então eu tenho que ter um coração segundo os padrões de Deus para que Deus habite nesse coração. Quando Deus habita no seu coração, meu querido, não há derrota, há só vitória. Isso eu falo de todo o meu coração porque eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você, com cada um. Em nome de Jesus. Amém.